é através da leitura da palavra, porque isso te forma uma mentalidade para que você interprete as coisas e as coisas acontecem confirmando aquilo que Deus está te falando. Esse é o método infalível. E aí, pessoal do Indiza, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o nosso tema de hoje é como conhecer a Deus. O texto base está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7, e diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. A gente sabe que esse texto é um texto do Antigo Testamento e o sacerdócio ainda não era para todos como é hoje em dia para todos os santos, né? A gente vê lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, e a palavra nos diz que ele nos constituiu reino e sacerdócio para servir o seu Deus e Pai. Então, o sacerdócio está aberto para todos nós. E eu peguei esse texto do Antigo Testamento que falava de uma atribuição do sacerdócio, que era conhecer a Deus, para entrar nesse tema que é tão relevante para nós nesse vídeo. E eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha estratégia pessoal para ter um conhecimento mais profundo de Deus e exercer meu sacerdócio aqui nessa terra, né? E a minha estratégia é a sensibilidade espiritual. E a sensibilidade, ela surge através de duas coisas, que é o conhecimento bíblico e a aplicação no seu contexto pessoal. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir algo de Deus enquanto você está lendo a Bíblia, de aprender algo novo, de aprender algo que você falou, uau, que extraordinário, acredito que Deus está falando comigo através disso. E quando você vai para a sua vida, para a sua rotina, acontece alguma coisa e você fala, meu Deus, isso é exatamente o que eu li na Bíblia. Então, eu quero trazer para você que isso não é coincidência, é Deus se manifestando na sua vida. E eu quero trazer um exemplo pessoal que aconteceu comigo, que foi quando eu estava meditando sobre aquele texto que diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que quando essa semente cresce, se torna uma árvore frondosa e então os pássaros repousam sobre essa árvore. Deus estava falando muito sobre discipulado comigo, falando muito sobre servir pessoas, sobre ensinar pessoas. Foi logo antes daqui da gente lançar o Indizas. E, curiosamente, eu estava deitado no meu quarto e eu comecei a ouvir um barulho muito alto de pássaros, de bem-te-vi. E quando eu percebi, tinha alguns pássaros fazendo ninho, né, sobre a parte externa onde fica o nosso ar-condicionado. E eu falei, uau, que loucura! De fato, os pássaros estão pousando sobre, né, a árvore frondosa, a minha casa, enfim, vocês entenderam, né? E naquele momento eu tive uma experiência com Deus. Eu falei, Deus, parece que o Senhor está confirmando algo. E recorrentemente Deus fala comigo através das circunstâncias, confirmando a escritura que eu li. E eu gosto muito de um texto de Jó que fala bem assim, Jó 33, versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. E eu queria te falar que ora de um modo, ora de outro, como Jó falou aqui que Deus se manifesta, é dessa forma, é nas circunstâncias, é através da leitura da palavra, porque isso te forma uma mentalidade para que você interprete as coisas e as coisas acontecem confirmando aquilo que Deus está te falando. Esse é um método infalível, pelo menos nesses quase 6 anos que eu ando com Deus, é assim que Ele se manifesta na minha vida. E eu queria deixar isso para você. O que Deus tem te falado nas Escrituras, né? Quando você medita na Bíblia, o que Deus tem trago para que você mude a sua mentalidade, sabe? Acontece que a nossa cultura ocidental, ela formatou nossa mente para enxergar a vida de uma forma completamente cética, sem sentido, como se as coisas não estivessem conectadas, mas o reino de Deus é completamente o oposto disso. Todas as coisas estão conectadas. Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Deus está falando das circunstâncias da vida mesmo, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, na sua escola. Tudo está de alguma forma cooperando para o seu bem. E eu quero deixar algo precioso para você hoje. Quando você meditar na próxima palavra que Deus te der nas Escrituras, fique atento, adquira sensibilidade espiritual para você observar as circunstâncias, porque eu tenho certeza que Deus vai confirmar isso de alguma forma na sua vida. E então, quando Deus confirmar isso, você vai lembrar desse vídeo e falar, uau, eu estou conhecendo mais a Deus. E é exatamente isso, é simples. A sensibilidade te dá um coração humilde é um coração que atrai a presença de Deus e, consequentemente, a presença dele te ensina mais e mais sobre a vida dele em você. Isso é Indizas, tá bom? E o que acontece é que a nossa fé fica fortificada e a gente ganha autoridade no reino dos céus para trazer à existência as coisas que já estão liberadas para a nossa vida terrena aqui embaixo. Pode parecer complexo, mas é a fé, a sua fé fortificada através do conhecimento de Deus
que vai trazer os céus à terra. É a oração de Jesus: Pai nosso, seja feito aqui na terra como no céu. Então, o conhecimento de Deus, através das Escrituras, através das circunstâncias, aumenta a sua fé, e a sua fé traz realidades espirituais para a terra e te faz viver uma vida em abundância. É isso mesmo, conhecer a Deus é ter vida e vida em abundância, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no joinha ali, tá bom? E compartilha para as pessoas que você ama, se você acredita que isso vai abençoar a vida delas de alguma forma. Até a próxima!